Fala aí pessoal, tudo bem? Anderson faz quase tudo caseiro e planejado. Anderson trazendo aqui mais um vídeo bacana para o canal. Hoje esse vídeo é direcionado para quem faz serviço em MDF utilizando a SP6000, que é a máquina que eu uso. Tá? Eu vou mostrar para vocês como seccionar a chapa, tá? Como tirar as tiras da chapa na medida exata que você precisa e usando o alumínio do trio como referência para essa medida. Deixa a moto passar. Isso aí. A loja aqui na rua, passa as motos barulhentas. Então, qual o grande lance disso que eu vou mostrar para vocês? Vai ser a gente usar o trio, o alumínio do trio como referência e não a borracha que vem no trio. Por quê? Porque a borracha, de acordo com a espessura do disco que você usar, ela vai estar num tamanho diferente. Então, se você usa um disco por exemplo, quando você compra SP, ela vem com um disco, se não me falha a memória, de 2.2, que é o de madeira. E aí você vai fazer o corte. Então você corta a borracha vem maior no primeiro corte que você dá com o trio, você corta a borracha. E aí a borracha vai ficar faceando a parte interna do disco. A partir do momento que você usa um disco mais fino ou mais grosso, você perde essa referência, né? Porque você tem lá, eu quero tirar uma tira de 40, eu sei que o disco tem 2 milímetros, vamos arredondar, então eu boto aqui 42 e boto a borracha faceando a marcação. Beleza, isso se você estiver usando o disco de 2. E se você botar um disco de 1.7 ou disco de 2.4, aí você já não vai conseguir mais ficar tirando a medida, você não vai conseguir tirar a medida exata usando a borracha, né? Você até consegue, mas você vai ter que ficar fazendo conta. A minha intenção aqui hoje é a gente esquecer a borracha, porque ela pode sofrer deformação, tá? Qualquer deformação que ela sofra, você vai tirar peças na medida errada, e a intenção é realmente a gente usar o alumínio do trio como referência. Então eu vou aproximar a câmera aqui, e eu vou explicar como que é o procedimento. Então aqui, galera, notem o seguinte detalhe. Quando você faz o corte, aqui eu passei só o riscador. Quando você faz o corte, você tem aqui a medida externa do disco, você tem aqui a medida externa da chapa, então essa é a medida que te interessa, tá? Você tem aqui a espessura, o rasgo, né, que é na espessura do disco. Você tem uma sobrinha de MDF, você tem a borracha e você tem alumínio. Qual é a intenção desse método? É a gente justamente usar o alumínio como referência. Então, para eu tirar um corte na medida X, como que eu vou regular o trilho? Eu preciso colocar X mais essa medida da parte externa do disco até o início do alumínio do trio. E como é que a gente define essa medida? Você vai arbitrar uma medida qualquer. Depois que você limpou a chapa, né? Você tem que limpar a chapa para você ficar com a extremidade certa. E aí você vai arbitrar uma medida. 20 milímetros, 30 milímetros, 25, 35, sei lá qual medida que você vai arbitrar. Você vai regular o trio apoiando no alumínio, tá? Apoiou no alumínio, encostou na chapa, você vai fazer a regulagem. Regula de um lado, regula do outro, aperta o grampo, dá um confere, faz um ajuste se precisar. E aí você vai passar o riscador. Quando você passar o riscador, você vai medir você vai medir essa medida que você precisa, que é a medida real que você quer. que é da face externa do disco até a face externa da chapa.
Vamos imaginar que você regulou o trilho com 25 milímetros. Passou o riscador, você mediu aqui, deu 20, você sabe que para tirar tiras de 20, você precisa regular o trilho com 25. Então, esses 5 milímetros adicionais é o que você vai colocar na sua medida. Voltando aqui, maior aqui. Então, esses 5 milímetros a mais que a gente calculou ali, que a gente percebeu que deu com esse disco que eu estou usando, essa medida não vai ser 5 milímetros. Você vai ter que fazer isso com cada disco que você tem. Então, se você tem modelos diferentes de discos, espessuras diferentes de disco para cortar MDF, você vai ter que definir essa medida a mais para cada um dos seus discos. No caso, esse disco que eu estou usando deu 5 milímetros. Então aqui eu botei, eu já estou cortando as tiras, né? Então o meu esquadro combinado está regulado para 45, e aí quando eu passo o riscador, sobra 40 ali. Então a diferença do que eu regulei o trilho para o que sobrou ali no final é a medida chave que a gente precisa descobrir. Então, se você botou lá 25, passou o riscador e deu 20, então você sabe que para tirar as medidas da sua peça utilizando o alumínio como referência, você vai ter que somar 5 milímetros em cada corte que você for fazer. Por exemplo, se você precisa de um corte de 200 milímetros, você vai ter que regular o trilho para 205 milímetros. E aí, quando você passar o corte, você vai ter uma tira com 20. Se você quer 500, se você quer 600, você vai botar lá 505, 605. Então, o importante para usar o trilho como referência, que é uma forma mais segura do que a borracha, você faz esse procedimento que eu mostrei. E aí você vai saber o quanto a mais que você vai acrescentar na sua medida para poder tirar a tira na medida exata que você quer. Se o seu disco for mais fino, por exemplo, eu tenho um disco mais fino. Esse disco que eu estou usando é da Freud, ele deu 5 milímetros. Eu tenho um disco de MDF da Makita, aquele de 72 dentes, que eu tenho que somar 4 milímetros. Então isso vai de acordo com a espessura do seu disco. Por isso que eu falei, tem mais de um disco de espessuras diferentes, você faz esse procedimento para cada um deles e aí você define uma tabelinha para você não precisar ficar recalculando isso. O disco tal acrescenta tanto, o disco tal acrescenta tanto. Então é isso aí, galera. Dica fácil, tranquila, tá? E acabou agora esse problema de a borracha do meu trilho danificou e agora como é que eu faço para tirar a medida? Tá aqui o procedimento, tá? Muito fácil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha aí no grupo de marcenaria de vocês, caso vocês tenham algum amigo que está iniciando no ramo, ou algum amigo robista que tem SP, que tem o trilho e está com dificuldade de poder tirar as peças na medida exata, faz exatamente isso que eu te falei. Recapitulando, primeiro passo, define uma medida qualquer, de preferência exata, né? 20 milímetros, 30, 40, 25, 15, 10... Assim, eu não recomendo muito pequeno, 10 acho que já fica mais complicado, mas ainda dá para fazer. Regula o trilho, trava ele, passa o riscador e mede a distância que vai ficar da parte externa do rasgo, né, que seria a parte externa do disco, para a parte externa da chapa. Aí você tem a sua medida. Você vai pegar essa medida, você vai diminuir na medida que você setou, né, que você ajustou o teu trilho, e aí você tem aquele adicional que você vai precisar colocar em todas as medidas quando você for tirar, quando você for cortar as tiras, tá? Então é isso aí, galera, espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou dúvida, escreve aí no comentário que eu tiro a dúvida. Não tem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Obrigado aí por ter assistido e até o próximo vídeo.